Olá, espero que encontre todos bem. Vamos começar nosso encontro de hoje então, esse sábado de julho, 4 de julho, nosso encontro de Crisma, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que toda a presença de Maria, Nossa Senhora, nossa Mãe, esteja com todos nós, nesse momento e para sempre. Que ela nos conduza ao seu Filho Jesus, nosso Deus, Deus que nos salva, nos conduz até o Pai, a vida eterna. Que esse Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, esteja com todos nós. Amém? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom, nosso tema de hoje, desse sábado, vamos começar, e não vamos ter férias, né? Então, nesse período de julho, vamos tratar de um assunto passo a passo. Vamos hoje a primeira parte, é um pouco complicado, vamos tentar entender. Peço a vocês, a cada um de vocês, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Vamos tentar entender, mas de forma bem fiel, esse tema proposto, que é a história da salvação. E para a gente começar a pensar, a falar a história da salvação, é preciso lembrar da criação. Como tudo surgiu. A ciência diz do Big Bang, a grande explosão que originou essa explosão do Sol, né, que originou esses 9 fragmentos que são os planetas que giram em sua órbita. É que o terceiro planeta, a Terra, é esse planeta habitado em qual nós moramos. Mas será que é isso? Até os cientistas que adotam a ideia do Big Bang acreditam numa presença divina, não uma presença mágica, mas uma presença divina, na presença de Deus. Não que Deus tenha causado a explosão, mas Deus tenha sido responsável por povoar, por plantar a vida. É por isso que Gênesis 1, vamos estar bastante atentos ao capítulo 1 de Gênesis essa semana, então, para a gente entender melhor. Quando Deus a terra estava vazia e disforme. Que é uma coisa vazia? Sem nada. Não tinha nada. Nada do que nós conhecemos. Não tinha uma planta, não tinha um ser vivo, não tinha um animal, enfim, não tinha nada. Estava vazio, a terra estava vazia e disforme. O que é uma coisa disforme? Uma coisa sem forma. Né? Não é nem redondo, nem quadrado, é cheio de altos e baixos, assim é na Terra. Sem lógica. E o Espírito de Deus pairou sobre as águas. Quer dizer, o que havia de distinção na Terra era o elemento árido e o elemento água. E o Espírito de Deus se fazia presente e pairava sobre essas águas. E Deus então começou a sua criação. Ele separou o elemento terra árido do elemento água, chamou ao elemento árido terra, e assim foi o primeiro dia. E Deus viu que isso era bom. Depois Deus separa a luz das trevas, chama a luz dia e as trevas noite, põe os firmamentos, e Deus viu que isso era bom. Quer dizer, Deus vai construindo. A criação começa com uma construção divina. Deus vai construindo, ele vai modificando, ele vai preparando. E vamos perceber em Gênesis capítulo 1 que ele vai criando, ele cria então toda sorte de animais embaixo da água, ele cria os animais terrestres, ele cria toda sorte de plantas e sementes, enfim. Depois que ele cria, por último, a última criação de Deus é o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança.
Quer dizer, Deus prepara todo o cenário, todo o ambiente para a sua criação maior, para a sua criação em que ele depositava toda a confiança, o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. O que quer dizer imagem e semelhança? Quer dizer que Deus tem, então, até então, uma ligação muito forte, muito poderosa com o homem e com a mulher. Enfim, essa é a criação, que não vai brigar com a ciência, mas é a criação que nos ensina e nos mostra Deus, que já então é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, que já então é um Deus criador, é um Deus cuidador, é um Deus que prepara, que antes da sua criação principal, ele prepara todo o cenário. Então, essa é a criação de um Deus preocupado, então, a partir daí, com a sua criação. Vamos perceber, se a gente conseguir ir vagando a nossa leitura em Gênesis, desde capítulo 1 até capítulo 11, nós vamos ter, então, ver abrindo sobre nós toda a cortina da criação, toda a preocupação desse Deus conosco. Então, é muito importante entender a criação. E não adianta ficar fazendo aquelas perguntas, né, que às vezes as pessoas incomodam, ficam até fazendo chacotas, brincadeiras, dizendo, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, quem veio primeiro, que tinha antes de Deus, quem é o Pai de Deus, quem criou Deus. Então, Deus, não precisamos entender o que tinha antes. Deus, a partir dele, existe tudo. Deus é autoexistente. Ele está, pronto e acabou. Se eu me prender a questionamentos, eu vou sempre estar perdendo a graça, perdendo a graça, perdendo a graça. Porque quando eu oro, Senhor, que a tua graça recaia sobre mim, com certeza, antes dessa graça principal, Deus vai preparar todo o ambiente, vai criar todo o ambiente necessário para que essa graça exista. Então, entender a história da salvação é começar com esse Deus que cria, esse Pai criador, esse Pai que preocupa com a criação. E Deus não faz de qualquer jeito. Deus não cria de qualquer jeito. Por isso que a palavra dele, quando cria, Deus vê que isto é bom. Se Deus nos concede um milagre, Deus vê que isto é bom. É a palavra dele, esse é o Deus da palavra. Esse é o Deus que, quando diz, acontece, que tudo conhece, porque é o autor de tudo, de toda a obra. Esse é nosso Deus. Entender isso é todo o pilar necessário, é o alicerce necessário para entender a história da salvação. Que a história da salvação começa na criação. Na criação. E nós vamos perceber então que, já em Gênesis capítulo 2, nós vamos ter uma narrativa praticamente igual ao capítulo 1. A diferença aí seja a escrita dos livros, ou do livro de Gênesis. Vamos entender uma coisa, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, mas foi um dos últimos a serem escritos. Porque eles foram achando fragmentos escritos para juntar e colocar no livro da criação, em Gênesis. E várias pessoas escreveram sobre a criação, acharam várias coisas de povos igual já vistas, por isso vamos entender a presença do nome de Deus no Gênesis por Javé. Javé, porque foram escritos pelos povos javistas, mais poético, escrito pelos sacerdotes exilados na Babilônia.
isso já 800 e poucos antes de Cristo. É bom ter falar nisso para a gente entender a história da salvação, entender a linha do tempo. Nós temos uma linha imaginária e no centro dessa linha nós temos o marco zero. Nesse marco zero nasce Jesus. Então, tudo que está antes de Jesus na história é AC, antes de Cristo. Tudo que está depois desse marco zero do nascimento de Jesus é DC, depois de Cristo. E essa linha, a partir de Cristo, ela é a ordem crescente, DC, ano 1, ano 2, até chegar no ano 2020. E para trás, ela é decrescente, ou seja, ela começa lá atrás e vem decrescendo até o ponto zero. Ela vai terminar em zero, o antes de Cristo. E o depois de Cristo começa de zero até chegar ao ano atual. Bem entendido isso, é só prestar bastante atenção. Uma linha do tempo. Ponto zero, nasce Jesus. Antes do ponto zero, AC, antes de Cristo. Depois do ponto zero, DC, depois de Cristo. Então, em Gênesis foi escrito assim. E no capítulo 2 ele fala praticamente a mesma coisa que o capítulo 1, a criação. É um pouco mais direto. Em Gênesis capítulo 2, versículo 1, se diz assim, e Deus, com seus exércitos, terminou a sua criação e descansou no sétimo dia. Pronto. Já no capítulo 1, nós temos toda uma narrativa poética dizendo que Deus faz isso, faz aquilo no primeiro dia, no segundo dia, e Deus via que isso era bom. Mas no segundo capítulo de Gênesis, nós vamos ver dois personagens. O homem e a mulher ganham nomes. Adão e Eva. E nós vamos ver e tentar entender a presença do paraíso. Que quando Deus cria o homem, ele modela o homem do barro, sopra-lhe nas narinas o sopro da vida e o homem se torna um ser vivente. Ele coloca o homem em sono profundo da sua costela, faz então a mulher, sua companheira, e coloca os dois no paraíso, no Éden. A única observação de Deus, ele diz, olha, não comei dos frutos do centro do paraíso. De todos os frutos podem saborear, podem comer, porque Deus se preocupa com a sua criação. Deus cuida da sua criação. Deus é cuidador. Deus é cuidador. Então é nesse ambiente que acontece o primeiro pecado, o chamado pecado original. A mulher, levada à tentação pelo demônio, personificado na serpente, ela come do fruto. E vamos entender o fruto. Os frutos eram o fruto da ciência do bem e do mal e o fruto da árvore da vida. Então são duas árvores importantes, da ciência do bem e do mal e da árvore da vida. Vou falar uma coisa e deixar bem preso no coração de vocês. Não existe maçã na Bíblia. No paraíso não tinha pé de maçã. Eva não comeu a maçã. Eva não comeu a maçã. Repito, maçã não tem nada a ver com a história da salvação. Maçã não é um fruto bíblico. O fruto que eles não poderiam comer era o da ciência do bem e do mal e da árvore do fruto da vida. Eles comeram só um fruto, que Eva comeu e deu a Adão a provar, que foi da árvore da ciência do bem e do mal, e Deus disse, expulsemos o homem do paraíso antes que comam do fruto da árvore da vida e se torne como um de nós. A preocupação de Deus. É por isso que nós, no nosso batismo, desde criancinha, mesmo bebezinho, quando batizados, nós somos limpos do pecado dessa marca original, que é o pecado da desobediência.
O homem desobedece a Deus, é o pecado da desobediência. Não existe maçã aí. Bom, entendido isso, entendido mais um pouco essa criação, nós vamos então indo passo a passo. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, esses livros, eles têm uma grande importância nessa biblioteca chamada Bíblia, de nos mostrar esta história da salvação, de nos mostrar essa presença de Deus, que é Pai, que é Criador, que zela, que ama a sua criação. Então nós vamos ver a importância desses 5 livros. O primeiro, já disse, é Gênesis, é o que nós vamos nos prender mais a ele. Gênesis, primeiro essa primeira parte, esse primeiro encontro. Eu estou deixando um vídeo também com Padre Paulo, né, que ele vai estar explicando um pouquinho sobre o chamado que Deus faz a Abraão, como Deus se faz presente a Abraão e como Abraão responde com a sua família a esse chamado. Então, uma vez expulso do homem do paraíso, Deus vai se preocupando com a criação cada vez mais. Ele vai chamando pessoas, digamos assim, especiais para poder conduzir o seu plano de salvação. Deus quer salvar, vamos entender isso. Deus quer salvar o seu povo, a sua criação, o homem e a mulher, nas garras do inimigo. Nós vamos ver a primeira presença do inimigo, daquele que nos quer tirar da presença de Deus, já em Gênesis capítulo 2, quando ele se faz como serpente para atrair a atenção de Eva, seduzir essa mulher para que ela coma do fruto proibido e o dê a Adão desse fruto. Primeira presença que nós vamos ver do maligno na vida do povo de Deus. E essa missão que ele tem não para aí. Essa missão que ele tem de nos tirar a salvação. E Deus, pelo contrário, com toda a sua misericórdia e com o seu amor, ele quer nos fortalecer a nossa chegada à salvação. Quer que todos nós, todas as nossas almas sejam salvas. Essa é a grande vontade de Deus. Repito, esse Deus Pai e esse Deus Criador. Eu também estou deixando no encontro um texto muito bom. Está dividido já em 3, salvo engano, 3 partes sobre a criação. Mas eu percebi que é um texto que não atenta muito sobre a criação. Por isso eu estou fazendo essa parte sobre criação, né, no encontro de hoje. A gente vai estar repetindo isso. Semana que vem, no sábado, a gente vai ter mais uma vez a história da criação, parte 2, né? Parte 2. E nessa parte 2 a gente vai, então, caminhando até chegar no plano de salvação no dia de hoje. Porque a história não para. A história da salvação ela vai ganhando cenários diferentes, contextos diferentes, mas porque a intenção de Deus é salvar cada um de nós. A intenção de Deus é salvar todos nós. Então, nesse encontro de hoje, por isso estamos nos apegando um pouco a esta criação. E Gênesis é um livro importante para isso. E se a gente prestar atenção, Gênesis é cheio de histórias, Gênesis é cheio de situações que às vezes nos leva a pensar e criar dúvidas sobre a existência dessas histórias. Nós vamos prestar atenção em Gênesis 1 e 2 e achar a primeira. Né? Gênesis 1 já disse que fala a mesma coisa que Gênesis 2, mas é bem tranquilo. Deus vai criando dia a dia, vai vendo que isso era bom. A palavra de Deus é a palavra que fortalece a criação, é a palavra que cria.
Mas, já em Gênesis 2, nós temos já uma presença de uma história, já em algumas coisas que nos vai fazer pensar, não vai criar dúvida na nossa cabeça. Em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 1, Deus e seus exércitos terminam a criação e descansam no sétimo dia. Nós temos já algumas controvérsias. Deus e seus exércitos. Então vamos entender que Deus é Pai, é Filho e Espírito Santo, já presente nas três pessoas. Nós vamos ver isso distinto em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1 e 2. E vamos entender que lá em Gênesis 2, nos mostra que Deus tem o céu, quer dizer, Deus tem a seu serviço legiões de anjos, a qual ele chama de exércitos. Né? Então, Deus não está sozinho no paraíso. Deus não está sozinho no céu. Muitas vezes a gente pensa no céu como uma presença una de Deus. E não é. O céu é povoado dos exércitos de Deus, que são as milícias celestiais, e nós temos também a presença dos santos. E outra coisa que já vai nos fazer a pensar, Deus descansa no sétimo dia. Isso também é percebido na leitura de Gênesis capítulo 1. E se a gente contar, vamos contar, o primeiro dia da semana é domingo, não é segunda, segundo o calendário. Veja bem, não vou criar confusão na cabeça de vocês, não. O primeiro dia da semana é domingo, não é segunda-feira. E vamos entender como. Então, se eu contar domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. O sétimo dia é o sábado. É por isso nós temos aí, vamos perceber, a igreja evangélica adventista que descansa no sábado. Porque é bíblico. Mas é bíblico também ter depois, bem depois, para a acomodação do calendário, passar o descanso, o dia do Senhor, para o domingo, primeiro dia da semana. Aí se contaria segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Mas vamos entender que o dia bíblico é o sábado. E o dia bíblico, mudado depois, mais tarde, é o domingo, o sétimo dia. Então, essas pequenas polêmicas que nós não podemos deixar fazer confusão na nossa cabeça, mas vai nos permitir entender a presença de Deus na sua criação. Certo? Sem dúvidas. Sem dúvidas. A outra historinha é a historinha de Adão e Eva do paraíso. Em Gênesis 1, capítulo 1, Deus faz o homem e a mulher a sua imagem e semelhança e pronto. E Deus viu que isso era bom. Deus faz perfeita a criação. Em Gênesis capítulo 2, Deus é um Deus que constrói passo a passo. Ele modela o homem do barro. Sopra nesse homem de barro, o sopro da vida, e ele se torna vivo. Isso nos mostra que Deus nos cria passo a passo. Deus não cria numa grande máquina por sequência. Mas a preocupação de Deus é nos criar, nos dar a vida, é pessoal. É direto com cada um de nós. Vamos deixar isso bem entendido em nossa cabeça, em nosso coração. E Deus, quando tira a costela do homem, de Adão, e faz a Eva, e diz, doravante, será a mulher sangue do seu sangue, osso dos seus ossos. O homem deixará sua casa, sua mãe e seu pai, para unir-se a ela. Ora, se só tinha os dois, como que Adão ia sair da casa do pai se ele estava no paraíso, que era a casa do pai, que era Deus? Então a gente percebe que o próprio texto bíblico nos sinaliza no cenário que é um cenário de histórias, não é de história, de histórias. É uma história que foi criada para nos mostrar
a mensagem de Deus e as verdades para que o povo fosse alertado. Isso quer dizer para nós algo muito importante, a importância da família, a importância da família, do matrimônio, do homem e da mulher juntos, do homem e da mulher juntos. Vamos entender isso? Então, Deus quer falar que, uma vez casados, uma vez unidos, por amor desse Deus, pela bênção desse Deus no sagrado sacramento do matrimônio, o homem e a mulher se tornam sangue do sangue, ossos dos ossos. Ele deixa tudo, a casa do seu pai, seus irmãos, para unir-se à mulher. Então vamos entender, e semana que vem, no sábado, a gente volta nesse assunto. Vai render esse assunto. Vamos voltar nesse assunto e outros que trazem Gênesis. Vamos tentar entender direitinho essa criação para não ter dúvidas ao começar a caminhar sobre esse cenário da história da salvação. Amém? Quero deixar esse recado, fazer uma oração com vocês agora. Peço ao Senhor Deus Pai Todo-Poderoso que estenda suas mãos poderosas sobre nossas famílias, sobre a família de cada um de vocês, que Ele possa permitir que o Teu Espírito Santo seja esse Deus de poder, esse Deus que protege, que nos brinda, que nos cela em Seu amor e em Seu poder, para não permitir que sejamos ceifados desse mundo por esse coronavírus, novo coronavírus, que tenhamos em nosso coração fé, certeza e poder de Deus e amor de Deus, para entender o mundo nesse momento, para amar o outro, o nosso próximo nesse momento, cada vez mais. Ame o seu próximo, proteja o seu próximo, ficando em casa, se pode, fica em casa. Não duvida da potencialidade desse vírus, é letal, mata. Eu vejo tantas pessoas na rua sem máscara, fazendo pouco caso. E tudo que Deus quer é te proteger, é nos proteger. E se Deus quer isso, acredite, não fique acreditando em outras coisas, não. É no brigueiro que salva do coronavírus, no sei o que salva, é chá não sei da onde que salva, não. Quem salva é Deus. Pelo amor de Deus, por favor. Quem salva é Deus. Senhor, esteja com tua graça, com teu poder sobre cada um de nós. Nos faz entender que só a tua presença, o teu poder, o teu Espírito Santo, teu Filho Jesus nos salva. Só o amor de Maria, nossa mãe, nos leva à salvação. Todo o resto é fake, é política, é briga entre os homens. Fiquem na presença desse Deus. Deus ama você. Deus se importa com você. Você é criatura de Deus. Deus te criou. Por isso Ele ama a criação. Por isso Ele quer te salvar. Fiquem com Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Até sábado, nosso próximo encontro, parte 2 do encontro de Crisma, História da Salvação. Beijo no coração, amo vocês, estou com saudade e a gente vai retornar, se Deus quiser e Ele quer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.